que bom ter você por aqui. Meu nome é Aira e eu serei assistente do professor Siconha nesse resumo do 9º Anuário Brasileiro de Aviação Civil, uma publicação do Instituto Brasileiro de Aviação. No ano de 2023, o setor aeronáutico experimentou uma recuperação robusta e sustentada em suas operações e entregas, resultando em um incremento significativo na receita das principais fabricantes em comparação com o ano de 2022. A Airbus registrou um aumento de 11,4% em sua receita, enquanto a Boeing e a Embraer tiveram um acréscimo de 16,8% e 11,3%, respectivamente. Este crescimento é um reflexo do ritmo acelerado de recuperação e da eficiência operacional dessas empresas. Em 2023, no cenário global, as aeronaves convencionais, pistão, foram as mais vendidas, com 1.682 unidades, representando um acréscimo de 163 aeronaves em relação a 2022. Esta categoria também registrou o maior crescimento, com um aumento de 10,7% nas entregas. Em 2023, a aviação comercial observou um crescimento no volume de entregas de aeronaves. A Boeing se destacou ao registrar um aumento de 10% nas entregas em comparação com 2022, além de entregar 148 aeronaves a mais do que em 2019. A Airbus, por sua vez, liderou o mercado com um total de 735 aeronaves entregues durante o ano. A Embraer também apresentou um crescimento expressivo, com um aumento de 12,3% nas entregas. No entanto, é importante ressaltar que, apesar do crescimento observado, tanto a Airbus quanto a Embraer ainda não atingiram os volumes de entrega registrados em 2019. A manutenção aeronáutica consiste na atividade de inspeção, revisão, reparo, limpeza, conservação ou substituição de partes de uma aeronave e seus componentes. Para realizar os serviços de manutenção, existem 780 bases homologadas pela ANAC, sendo 639 no Brasil. Já as organizações de manutenção são 585, sendo 468 nacionais e 117 estrangeiras. A região brasileira com maior concentração de organizações de manutenção é a região Sudeste, com 54%, sendo São Paulo o estado com mais bases, 170. Em seguida está o Centro-Oeste, com 22%, e o Sul, com 13%. Norte e Nordeste apresentam 6% e 5%, respectivamente. O ano de 2022 foi marcado pelo fim da pandemia de Covid-19 e pela retomada das atividades no mercado aéreo. Em consequência, a restauração do setor aéreo foi ainda mais persistente durante o ano seguinte. Em 2023, houve um aumento de 5,1% no número de ocupações em comparação com 2022, totalizando 170.862 profissionais na aviação civil. Esse crescimento deve-se à continuidade da recuperação das operações, principalmente nos voos comerciais, o que possibilitou um avanço significativo nas contratações no mercado. O setor aéreo continua a ser predominantemente masculino. Com a retomada do mercado, as contratações de homens aumentaram, representando aproximadamente 74% de todas as ocupações, enquanto as mulheres correspondem a 26%. Em 2023, a economia e as operações aéreas continuaram a se recuperar. As ocupações com faixa salarial entre R$ 1.000 e R$ 3.000 representaram 38,6% em comparação com 36,4% em 2022. Por sua vez, os cargos com remuneração entre R$ 5.000 e R$ 9.500 passaram a representar 23,8% do total, em comparação com 30,6% no ano anterior. Já os cargos com salários acima de R$ 14.500 aumentaram, aproximadamente, 1 ponto percentual em sua proporção. Em 2023, a frota total, regular e não regular da aviação civil constou com 20.886 aeronaves, um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior. Desse total, 14.196 aeronaves foram utilizadas para a aviação geral, 6.007 para aviação experimental e 683 para aviação comercial. A frota da aviação civil brasileira apresenta patamares semelhantes ao de 2022, ano com grande saída de aeronaves com certificado de aeronavegabilidade cancelado. Observa-se uma saída de 200 aeronaves em 2023, enquanto 919 entraram, totalizando a frota em 20.886 aeronaves. A frota de aviação comercial fechou 2023 com 683 aeronaves, sendo um total de 61 entrantes e a saída de 41 aeronaves com relação a 2022.
No primeiro semestre de 2024 foi apresentado um saldo positivo de 370 aeronaves no total da aviação civil. No período comparativo, 432 aeronaves adentraram a frota brasileira, enquanto 62 saíram pelos critérios analisados pelo Instituto Brasileiro de Aviação. Em relação à situação de aeronavegabilidade da frota de aviação civil, das 20.886 aeronaves presentes no território brasileiro, 75% estão em condições normais para voo. Já as aeronaves em situação irregular estão distribuídas com 15,7% do total com certificado de aeronavegabilidade cancelado, 9,4% com certificação suspensa e 10 unidades com certificação vencida. Em uma análise mais detalhada do crescimento da frota de aviação comercial, foram 31 aeronaves novas e 27 usadas entrantes na frota. Também 3 aeronaves mudaram de tipo de aviação em relação ao ano anterior, passando a ser da aviação comercial. Analisando o crescimento entre o final de 2023 e o primeiro semestre de 2024, na aviação comercial foi observado o registro de 16 aeronaves e a saída de 11, fechando o semestre com 688 unidades. Cerca de 77% da frota da aviação comercial finalizou 2023 em situação normal de aeronavegabilidade. Já com o certificado de aeronavegabilidade irregular, seja por irregularidades na manutenção da aeronave, certificados não renovados, entre outros, são 158 unidades, 23%, divididas entre 144 aeronaves com certificados de aeronavegabilidades cancelados e 14 suspensos. Em relação às classes, a frota da aviação comercial possui um total de 513 aeronaves, 75%, formado por jatos, enquanto 23% são turbohélices e apenas uma unidade pertence à classe de aeronave convencional. Ainda segundo o 9º Anuário Brasileiro de Aviação Civil, também estão presentes 9 aeronaves com classe não identificada. A aviação comercial é dividida entre as categorias de transporte aéreo regular e transporte aéreo não regular. O voo regular, conforme definido pela ANAC, é aquele com a ligação aérea entre duas ou mais localidades, caracterizada por um número, na qual é executado um serviço regular de transporte. Por outro lado, a categoria não regular é um voo ou série de voos operados sem sujeição a normas governamentais sobre regularidade, continuidade e frequência. Em 2023, 93,7% das aeronaves da aviação comercial enquadram-se na categoria de transporte regular de passageiros ou cargas. A região Sudeste concentra 85% da frota da aviação comercial, com uma diminuição de 17 aeronaves em relação a 2022. A segunda principal região é o Norte, com 6%. A aviação geral é caracterizada por duas grandes frentes, os grandes jatos e helicópteros executivos, e uma grande variedade de aeronaves de menor porte. Em 2023, 62,5% da frota era composta de aeronaves convencionais, a pistão. Os helicópteros, segunda principal presença, representaram 14,6%, seguidos pelos turbohélices, com 14,2%. As aeronaves denominadas como jatos fecharam 2023 com 7% do total da frota geral. O 9º Anuário Brasileiro de Aviação Civil apresenta ainda o número de drones registrados no Registro Aeronáutico Brasileiro, classes 1 e 2, destacando o crescimento nos últimos anos, chegando a 98 unidades, todas em situação regular, ao final de 2023, frente às 95 registradas no ano anterior. No sistema de aeronaves não tripuladas, CISANT, 137.425 drones, classe 3, estavam cadastrados até o final de 2023. Desse total, 51% são destinados ao uso profissional, representando 69.971 unidades. Já para uso recreativo foram identificadas 67.454 unidades, 49%. Em 2023, a aviação geral superou os anos anteriores, com 8% a mais que em 2022 e 26% acima de 2019. Enquanto isso, a aviação comercial permanece abaixo do pré-pandemia, com 2% abaixo de 2019, porém 9% acima de 2022. A aviação civil na soma total fechou 2023 com 2.418.775 operações, 9,1% acima do ano anterior e 4,7% acima de 2019, ou seja, acima do pré-pandemia, principalmente puxado pelo aumento de voos na aviação geral.
A Azul foi a empresa brasileira com maior número de operações, finalizando o ano de 2023 com 583.355 operações, um total de 37,3% entre as empresas brasileiras e 33,9% entre as brasileiras e internacionais. O modelo mais utilizado permanece sendo o jato A320 da Airbus, com 17% de todas as operações da aviação comercial. Logo após, temos os Boeing 737-800, seguidos pelos A320neo, com 10%, e os I-195 da Embraer, também com 10%. O turbohélice mais utilizado é o ATR-72, da franco-italiana ATR, com 7% das operações. Por fim, no ano de 2023, as companhias aéreas Azul, Gol e Latam consolidaram-se como as principais entidades responsáveis pelo transporte de passageiros no país. A participação conjunta dessas empresas atingiu 99% do total de passageiros transportados, mantendo-se estável em comparação com o ano de 2022, quando registrou 99,1%. Em 2023, a Latam liderou com 37,61% das movimentações, enquanto a Gol ficou em segundo lugar com 31,53% e a Azul com 29,9%. Obrigada por assistir mais este vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais. Esperamos que tenha gostado e que o conteúdo tenha sido útil para você. Vamos juntos continuar aprendendo e voando mais alto. Até o próximo vídeo!